Mas eu vou dar início a esse debate, me dirigindo aqui ao aniversariante do dia, o Chiquinho Maturro, e evidentemente por ser essa grande figura do agro brasileiro. Tem uma questão aqui, Chiquinho, que é o seguinte, durante toda a manhã, e eu acho que também em parte da tarde aqui, se conversou muito sobre floresta viva é floresta que dá lucro. E tem, acho, uma questão, uma contribuição importante que o agro brasileiro dá a essa sustentabilidade, e se falou também das práticas sustentáveis de alguns produtores rurais. Eu acharia importante que você destacasse um pouco mais, além do que você já colocou na sua fala, exatamente como os produtores rurais estão contribuindo dentro dessa sustentabilidade que o país busca e que o mundo todo também. Bom, nenhum setor da economia do Brasil disponibiliza parte do seu capital, paga por preservar esse capital e faz o que o agro faz. Mata Atlântica, 20%, Cerrado, 35%, e bioma amazônico, 80% do capital fica disponível e ainda custa. E ainda temos, de quebra, o Ministério Público em cima da gente quando acontece um incêndio. Incêndio é uma coisa, gente, queimada é outra. Tem um abismo entre uma coisa e outra. O ano passado, nós tivemos incêndios no Brasil todo, uma seca extrema, custou muito caro para o produtor, custou muito caro para o Estado, que perde receita, é complicado demais. Então, São Paulo, só posso dizer do Estado de São Paulo, que tem obrigação de manter 20%, hoje nós já avançamos a 26% de área preservada em propriedade privada. É diferente de qualquer outro setor da economia. Eu não toquei, por questão de não querer tocar, nas florestas, nos pagamentos de serviços ambientais. Eu não toquei nesse tema. Deveria ter tocado, não havia tempo. Porque nós temos tanto por fazer em terras que já estão antropizadas ou que já foram cultivadas um dia, que vem lá do Império. Por que mexer na floresta? Primeiro, porque é caro, é muito caro desmatar. Segundo, que hoje nós preservamos floresta por consciência. É mais ou menos como o uso do cinto de segurança. É lei. Mas eu pergunto, tem alguma criança hoje que entra num carro e não afivela o cinto de segurança? Então, essa lei já pode jogar fora. A consciência da preservação é da natureza do produtor. Ontem nós visitamos uma fazenda que está lá escrito em Guarani, terra dos meus filhos. Isso é a terra, é um ativo que a gente toma emprestado dos filhos, dos netos e, no meu caso, de bisnetos. Muito bom, Chiquinho. Obrigado aí por sua resposta. Eu vou passar a palavra aqui ao meu amigo Gianete para que ele também encaminhe uma pergunta aqui a nossos expositores. Obrigado, Carlos. Eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo Simonato, da Tereus, porque eu acho que nós brasileiros temos um orgulho imenso do que nós fizemos nos últimos 50 anos na área de biocombustíveis. Inclusive, a nossa legislação de RenovaBio, que é hoje uma referência internacional. Vários países, do qual eu frequento, até como um profissional de comércio exterior, me pedem para traduzir a legislação do RenovaBio para que eles possam colar e copiar. Porque é, de fato, uma legislação avançada, pragmática, equilibrada. Portanto, o Brasil tem uma liderança e um protagonismo que não basta só nós orgulharmos, nós temos que transferir e transmitir para o exterior esse conhecimento e essa tecnologia que nós adquirimos ao longo de 50 anos. Ninguém sabe trabalhar melhor o etanol e o biocombustível do que o Brasil. E a gente tem feito isso, mas ainda de forma muito modesta. Existe um espaço imenso, e eu falo isso com conhecimento de causa, imenso, para a gente aumentar as exportações, não só do produto etanol, mas da tecnologia de plantar e utilizar tanto a cana-de-açúcar quanto o milho, e agora o DDG, nessa produção combinada cana e milho para a produção de etanol ao redor do mundo. E, assim, descarbonizar o combustível fóssil e melhorar a qualidade urbana das grandes cidades do mundo. Minha pergunta é a seguinte, Rodrigo. Tem duas novas tecnologias chegando
assim eu diria, de impacto, aquelas que a gente chama de breakthrough, disruptivas, que é o E2G, etanol de segunda geração, que é o etanol feito a partir do bagaço da cana, que só para vocês terem ideia, o bagaço já está aí. É simplesmente transformar esse bagaço em etanol, sem 1 hectare adicional de terra, aumentar em 50% a produção de etanol do Brasil. E há uma outra tecnologia sendo desenvolvida na FAPESP, na USP, com apoio de várias empresas brasileiras e estrangeiras, etanol para hidrogênio. E aí é uma área de inovação, secretário, importantíssima, que é o seguinte: o etanol é o melhor carregador de hidrogênio entre todas as possibilidades, porque ele tem 6 moléculas de hidrogênio. E na medida que você consegue chamar reforma do etanol no próprio posto de serviço, não precisa ser numa central como uma refinaria de petróleo, não, porque o problema de hidrogênio é a logística. Então você faz a reforma no posto, e ali você já tem o hidrogênio pronto para o veículo, a célula de hidrogênio, para fazer essa transformação do etanol no combustível do futuro, que é o hidrogênio verde. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso nos 5 minutos de resposta. Desculpe. Não, obrigado, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, falar do RenovaBio, e o presidente Temer aqui tem todo o mérito do RenovaBio, porque a lei do RenovaBio foi assinada pelo presidente. Então, presidente, obrigado. E desde o seu governo, a gente vem fortalecendo o programa. É um programa de crédito de carbono, de descarbonização de combustível, na verdade, mas ele tem muito aprendizado. Nós temos, no ano passado, a lei do mercado de carbono regulado do Brasil, e voluntário, e pode se inspirar muito no RenovaBio, porque tudo que deu para dar errado, deu errado ali também, e a gente sobreviveu. É como o Proálcool também, né? Lá em 1970, tudo deu errado em relação à produção de etanol, e hoje a gente está se orgulhando dele. E os próximos passos do etanol, eu vou mais longe. Tanto o etanol celulósico como a fonte nova de produção de etanol, além do milho, e de várias outras fontes que podem surgir, eles têm gerado muita pesquisa, né? A tecnologia do 2G, cada dia que tem, na Exalc, na FAPESP, surge alguém criando uma tecnologia nova dessa conversão que vai baratear, que vai facilitar a produção, e aí sim você vai ter uma impulsão gigante de capacidade de dobrar a produção de etanol com o que a gente tem ali. Em relação ao hidrogênio, é tudo o que pode surgir em relação ao bio. Quase tudo no Brasil, ou no mundo, na verdade, você consegue fazer de biotecnologia um substituto fóssil. Quase tudo. Desde o asfalto até o combustível de aviação ou a fonte de hidrogênio. O hidrogênio ele vem como a maior fonte o elemento, né, de maior nível energético. O etanol ele carrega muito isso. E, quiçá, a gente seja o produtor da tecnologia e não o exportador de etanol para o mundo. Acho que esse é o grande mérito de pesquisa e desenvolvimento que nós temos que fazer no país. O setor sucroenergético ele tem as dores dele de produção de etanol. Ele vai achar o caminho para o etanol da forma mais rápida possível. Mas você precisa acompanhar que essa tecnologia fique aqui. Vou te dar um exemplo que discutiu isso semana passada. Nesse novo último leilão de energia, que você sabe muito bem, tinha as termoelétricas de etanol. 2 termoelétricas de etanol consomem o que eu produzo de etanol no ano. Então, né, é até um pouco assustador. A hora que eu tiver essa tecnologia de etanol precisando de etanol, aí o 2G vai fazer todo sentido, porque eu vou precisar desse etanol. Então, não é mais questão de custo, é uma questão de oportunidade de negócio. Vou fazer uma perguntinha. Pergunta aqui do fulano. Olha, eu vou perguntar para o aniversariante do dia. No AgriShow deste ano, o que mais te marcou sobre essas tecnologias e essa inovação que estamos aqui falando, ligados à sustentabilidade? Bom, falar de AgriShow, eu devo ficar aqui uns 3 dias falando, né? Porque
Nós começamos a AgriShow em 94, começamos a concepção em 92. O que mais me marcou foi a evolução dos motores que são movidos a diesel, consequentemente de combustíveis fósseis, para etanol. E um etanol, um motor muito mais moderno, que já está em colhedora de cereais, já está em tratores, que era um grande desafio da nossa indústria, é produzir etanol, que é um combustível limpo, consumindo combustível fóssil. Era um grande desafio, os tratores, os caminhões, as colhedoras de cana, tudo movido a diesel para produzir etanol. Ficava um pouco um paradoxo. Ainda vai continuar por um período, tem um período de aproximação, tem um período de enxugamento e de redução de uso de combustível, porque é muito volume ainda que se consome, mas é um passo, ou o primeiro passo muito importante. Certamente, Furlan, isso foi o que mais me marcou. A conversão dos motores, e não é adaptação, são motores novos. Isso que é a diferença, é tecnologia absolutamente moderna. Muito bom, Chiquinho. Obrigado. Vou chamar aqui o Alexandre Bossi, ele também tem uma pergunta a encaminhar. Vou perguntar para o Jaime aqui, um amigo que a gente já discutiu bastante. Ele falou aqui de conservacionista de um lado, o governo do outro. Vou fazer uma pergunta para você que preocupa os conservacionistas hoje, os ambientalistas, que é a implementação do Código Florestal, né? A gente vê, o código foi feito em 2012, a gente vê tanto os ambientalistas quanto o pessoal, os produtores, é um ponto em comum, que o agro é algo importante que o país conseguiu, mas a gente não consegue implementar, né? Está há 13 anos aí e não avança. Acho que o Mato Grosso do Sul é o estado que está mais avançado na regularização dos CAS. Vocês têm um mérito nisso, né? Você é secretário de governo, se não me engano, há mais de 10 anos. Então, como é que a gente pode fazer? Ou a gente vai ter que rever o código? Essa é a dúvida que a gente tem como ambientalista, sendo aqui super transparente. Eu acho que do jeito que está indo, vai esperar 20 anos para implementar. Então, como é que você vê isso? Bom, Alexandre, eu sempre, né, defendo, eu falava inclusive com o Eduardo Coelho aqui, antes da gente entrar, o Brasil, acho que ao longo desses anos, ele perde uma grande oportunidade. Se o Brasil chegasse em qualquer COP, com o cadastro ambiental validado, e aí com todas as políticas necessárias de recuperação, áreas a serem recuperadas, áreas a serem compensadas, talvez a gente colocaria um grande tapa na economia ambiental mundial, né? Porque nós temos um instrumento, esse instrumento ele continua sendo empurrado e, consequentemente, não se busca a solução. E, muitas vezes, dá a intenção de que ele está sendo empurrado para ser modificado. Eu acho que não tem espaço para uma modificação do Código Florestal, acho que a gente tem que trabalhar na sua consolidação. Hoje tem, basicamente, 3 estados do Brasil, que é São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porque adotaram sistemas próprios, resolveram não caminhar no Sistema Nacional, no SICAR, adotaram sistemas próprios, incluíram esses sistemas na sua gestão territorial. O nosso CAR no Mato Grosso do Sul, não se abre uma inscrição rural hoje sem ter o CAR, ainda inscrito, não analisado. No Mato Grosso do Sul, nós temos 44.500 CAR analisados, aguardando o produtor rural fazer a sua validação, assim como acontece em São Paulo, como acontece no Mato Grosso. Por que ele não o faz? Né? Por que ele não vai lá e faz? Porque já era uma obrigação. No momento que ele fizer, ele vai ter que fazer a devida compensação. E como você continuadamente prorroga essa possibilidade, os próprios sistemas financeiros, o Meirelles está aqui, hoje exigem a inscrição do CAR, não exige o CAR validado. Nós tomamos uma decisão já lá atrás, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, supressão vegetal é somente com CAR validado. Tem que ser analisado e validado, mas foi uma decisão nossa. E aí talvez aconteça, Alexandre, alguns erros. Quer dizer, nesse momento, está no Supremo Tribunal Federal essa discussão. Quer dizer, a partir do problema das queimadas, da estrutura, se leva para o Supremo, aguardando que o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma decisão em cima de uma lei que está existente e falta gestão e implementação dela. Então, acho que esse é um ponto crucial para o Brasil, numa agenda forte, falar assim, olha, nós vamos chegar na COP com 70% do CAR analisado do Brasil, vamos poder apresentar uma proposta de quanto nós vamos recuperar, quanto que nós vamos compensar. Eu acho que criaria, de novo, a solução ela é de mercado, ela não é uma solução, na verdade,
de outra forma, pública, ela vai ser para o mercado a hora que você tiver isso analisado. Então, eu acho que esse é o grande esforço que nós temos que continuar fazendo como liderança para que a gente consiga avançar mais rapidamente, porque eu acho que senão ele vai cair em descrédito e daqui a pouco acontece uma mudança, né? Eu acho que é um grande instrumento da questão ambiental brasileira, exatamente a conservação das áreas de preservação e reserva legal. Desculpa, então já te passo na sequência, mas o RenovaBio também é um exemplo para isso. Você não pode ser elegível a RenovaBio se desde 2016 teve desmatamento legal ou ilegal na sua publicidade. Obviamente, sua propriedade tem que estar ao mínimo legal, mas se por acaso a sua propriedade tinha 35% de área verde, vai ter que continuar sendo a 35% de área verde, ter o RenovaBio. E por que ele não desmata mais e mantém? Porque ele recebe o RenovaBio. Então, o PSA com CAR, é isso que funciona. Eu gostaria, na verdade, só de dar uma notícia aqui para vocês. Na terça-feira, como representante-presidente da Rede de Governança Climática e Sustentabilidade, no plenário do Senado Federal, lá na Comissão de Meio Ambiente, eu apresentei ao senador Fabiano Contarato o PL da governança climática, né, respondendo aí a fala, né, a exposição do nosso secretário Jaime. Ontem tive a notícia, né, pelo presidente da CCJ, que esse PL já está na mesa, né, do diretor do Senado Federal para apreciação. Então, se o Brasil tiver consciência, né, sobre a urgência, né, da implementação da governança climática, acredito que na COP ainda dê para mostrar algo. E aproveitando aqui a presença aqui, mais uma vez, do nosso querido presidente Michel Temer, eu também quero sinalizar que foi, na época que ele era presidente, o ministro Nardes conseguiu a aprovação do decreto, né, pela Vossa Excelência, o decreto 9.203 de 2017, que fala sobre a governança. Então, só para poder atualizar vocês e torcer para que esse PL venha a ser aí implementado. Muito bom, Renata. E eu vou aproveitar, Renata, vou fazer também uma pergunta agora direta a você, tratando de algo que aqui foi um tema recorrente ao longo de todos esses debates, que é do crédito de carbono. Eu queria saber de você se essa comercialização dos créditos de carbono vai se tornar uma realidade em escala e em valor sustentável muito em breve, para que a gente possa finalmente remunerar nossas florestas, os bons produtores rurais com práticas sustentáveis. Qual é o cenário que você vislumbra em relação realmente a um retorno efetivo da comercialização dos créditos de carbono? Olha, primeiramente é um assunto bem delicado, porque infelizmente tem algumas empresas utilizando greenwash. Então, estão comercializando créditos de carbono sem efetividade, sem eficiência. Então, eu acredito que o crédito de carbono ele pode ser muito benéfico, sim, né? Pode gerar muito valor econômico, sim, mas é preciso se tomar cuidado de que forma que ele é comercializado e verificar se aquela compensação, se aquela comercialização ela está sendo real, ela está sendo concreta. Bom, eu vou passar agora a palavra aqui ao Roberto Gianetti, que tem uma última pergunta a fazer aqui nesse nosso painel. Por favor, Roberto. Vou fazer uma pergunta para o secretário Jaime a respeito de inovação e tecnologia. Nós vimos aqui na apresentação do Francisco Maturro a questão da inovação que está sendo feita com a integração lavoura, pecuária, floresta. Temos aí uma série de outras inovações, tanto na engenharia genética de sementes, na fertilização, na irrigação. Certamente o Estado do Mato Grosso do Sul é um protagonista e um líder nessa área, né? Porque muitas coisas estão sendo feitas aqui. Eu queria entender e saber, para ter o conhecimento de todos, qual é a sua programação, os seus planos de trabalho em relação de inovação e tecnologia aplicada ao agronegócio e aumento da produtividade, que é o nosso grande desafio sempre, né? Tirar o melhor de cada hectare de terra, preservando o meio ambiente. Obrigado. Perfeito. Bom, como eu havia falado no início, a Secretaria ela trabalha com ciência, tecnologia e inovação e ela também tem uma fundação, a nossa FAPESP aqui, que chama Fundect. Inclusive, o governador saiu o relatório do Tribunal de Contas, investimos a totalidade constitucional prevista em ciência, tecnologia e inovação esse ano. Tem uma previsão constitucional do valor a ser aplicado, e esse ano nós cumprimos 100% da aplicação constitucional em ciência, tecnologia e inovação.
O que nós estruturamos no Estado? Primeiro, nós temos uma situação favorável, que no Estado nós temos 3 centros nacionais da Embrapa. Nós temos a Embrapa Pantanal, temos a Embrapa Gado de Corte e a Embrapa Centro-Oeste em Dourados, voltado para a agricultura. Então, isso nos favorece muito no desenvolvimento da questão tecnológica. E nós temos também um sistema de fundações privadas, que são fundações criadas por produtores, essencialmente hoje 3, a Fundação Chapadão, a Fundação MS e uma outra fundação que chama MS Agro, que efetivamente são de tecnologia aplicada. Essas fundações elas recebem recursos do governo do Estado para já testar a tecnologia. E aí vou dar um exemplo bem claro. Mato Grosso do Sul, na área de soja, nos últimos 10 anos, nós saímos de 2,5 milhões de hectares para 4,5 milhões. Essa soja ela teve que caminhar para terras com menor teor de argila. Nós tivemos que fazer toda uma pesquisa, sob o ponto de vista de tecnologia, condições adequadas de adubação dessas áreas, de correção adequada e variedades também. Então, nós testamos, para ter uma ideia, mais de 70 variedades de soja para que pudesse expandir nessas áreas. Então, isso é tecnologia aplicada através das fundações que testam essas variedades. E aí, nessa semana foi lançado pela Embrapa o Mapa Nacional de Solos. O Mato Grosso do Sul terminou agora fazendo todo o levantamento, zoneamento de solos do estado inteiro, onde ele identifica em cada um desses solos quais seriam as culturas aptas, nós pensando no sistema de diversificação. Talvez um exemplo mais recente da diversificação é o caso da laranja. A partir do momento que São Paulo perdeu 46% dos seus pomares com greening, nós começamos com a Fundecidos, toda uma estruturação de legislação, e hoje nós já temos captados, em termos de investimento, 36 mil hectares de laranja no estado. Então, a ideia é que nos próximos anos a gente chegue em 100 mil hectares. Fizemos a mesma forma no amendoim, que São Paulo é líder, de diversificação da base produtiva. Então, nós trabalhamos fortemente agora na Rota Bioceânica. Semana passada, na área ali próximo da Rota Bioceânica, uma região basicamente de pecuária, nós criamos um centro experimental com algodão, com outras culturas, para que a gente possa, nessas regiões que muitas vezes tem uma tradição pecuária e não tem o agricultor, a gente consiga desenvolver a capacidade dessas novas culturas. Então, agora, uma questão importante. A gente tem os chamados editais universais, que o pesquisador cria, mas nós criamos um decreto definindo as diretrizes de ciência, tecnologia e inovação do Estado, vinculadas àquelas áreas de potencial de desenvolvimento do Estado. Então, são priorizadas pesquisas com recurso público para diversificação da base produtiva, aumento de produtividade, ocupação de áreas novas. Então, acho que esse é, num primeiro momento, os cientistas, a academia, ela fica, mas está direcionando, mas é uma direção no escopo maior, de uma diretriz estratégica, exatamente para dar o ganho em termos de produção do Estado. Então, isso é fundamental. E, obviamente, também trabalhando, nós soltamos 2 editais na área de carbono neutro, de desenvolvimento de tecnologias de agricultura de baixo carbono para captação de carbono. O Mato Grosso do Sul é o estado que tem o primeiro protocolo internacional de carne carbono neutro. Hoje ele é um protocolo comercializado pela Marfrig, a Embrapa vendeu esse direito à Marfrig, é um sistema de produção com integração lavoura-pecuária. Agora nós temos um novo protocolo, que é a carne de baixo carbono, então, que já é mais amplo, ela não está na mão especificamente de uma empresa. Então, todas as tecnologias nós desenvolvemos olhando para a sustentabilidade, para a rentabilidade e produtividade. Muito obrigado. Muito bom, secretário. Queria encaminhar também uma pergunta agora ao Rodrigo Simonato, da Tereos. Rodrigo, hoje pela manhã, aqui, muito cedo, o governador Helder Barbalho tratou muito da questão dos níveis de governança multissetoriais que temos hoje no Brasil. Eu queria o seu olhar sobre se você considera adequado esses níveis de governança hoje sobre a questão e o setor ambiental, e o que é que está faltando em nossa agenda ambiental ainda, na sua opinião? Nossa. Não está adequado. Não está adequado o nível de governança. Nós temos grupos muito segregados, muito lutando intensamente por interesses próprios. O resultado disso é um vetor que cada um puxou para um lado e o resultado está indo ali. E nós avançamos aos trancos e barrancos. Citei aqui o exemplo do RenovaBio, citei o exemplo do etanol. São indas e vindas, e o resultado é positivo porque a soma final é positiva, mas podia ser muito mais fácil. Podia ser muito mais fácil em temas de comunicação. Eu não quero discutir aqui a polarização do país, isso atrapalha de maneira geral, mas os interesses não ainda estão alinhados.
Ambientalmente no país, o que falta? Partir da consciência que o Código Florestal brasileiro é dos melhores do mundo. Legislações similares na Europa, na França, que eu sei experimentado, você não cuida do percentual de preservação por unidade. É por região. Então, eu tenho uma propriedade que não tem proteção nenhuma. E a proteção quem faz é o Estado. Por quê? São dimensões diferentes, são áreas diferentes. O Brasil adotou esse caminho, ele é válido e ele precisa ser reconhecido ambientalmente. Se essa discussão for consolidada, eu acredito que facilita qualquer outro ajuste fino que a gente precise. Mais na celulose é assim. Mais na cana-de-açúcar é assado. Hoje a gente tem tudo num balde só, a governança é cada um por si. Nós temos entidades do terceiro setor que é contra todos, e aí o resultado disso que sai é um resultado positivo, é o resultado que a gente está vendo. Mas podia ser muito melhor. Em termos de legislação ambiental, a gente precisava de maturidade do Código Florestal. Muito bom. Vou passar agora nosso Alexandre Bosco para mais uma questão aí. Alexandre, a quem você encaminha a questão? Então, vou perguntar de novo aqui para o Jaime, mas fazer uma pergunta aqui só para você. A gente teve um embate aqui, não sei se as pessoas sabem, na construção da lei estadual do Pantanal no Mato Grosso do Sul em 2023 e 2024. E acho que a gente conseguiu aqui um pouco de governança nessa lei, porque o terceiro setor privado, governo estadual e o Ministério do Meio Ambiente conseguiu sentar numa mesa e construir uma lei que saiu muito boa. Acho que era importante a gente citar aqui hoje no Mato Grosso do Sul. Queria que você contasse um pouco como é que foi isso. Acho que foi difícil no início, né, mas a gente conseguiu chegar no denominador comum e hoje eu acho que essa lei é um exemplo para o Brasil, na criação do Fundo Pantanal, etc. Então, se puder contar um pouco para a gente. Bom, eu vou começar pelo final, né, Alexandre? Nós podemos assinar uma lei lá em Campo Grande, com o governador Eduardo Rídio, ministra Marina Silva de um lado, Alexandre de outro e o presidente da FamaSul de outro lado. Então, esse foi o resultado do processo de construção da lei. Nós conseguimos, naquela data, fazer essa assinatura com todos os players, representantes dos produtores rurais, os pantaneiros, as organizações não governamentais, o Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado. Eu acho que esse foi um reflexo, e aí eu vou contar um pouco da história, e eu vou usar um pouco aqui o que a Renata falou. Eu acho que aí tem um primeiro ponto, né? Eu, que já estava, inclusive, no governo, eu acho que aí tem um papel fundamental da liderança. O governador Eduardo Rídio teve a sabedoria de não permitir que nós fôssemos para um conflito, né? Num determinado momento, quando nós entendemos que haveria uma intervenção, né? Isso, obviamente, para qualquer gestor, quando vem aquilo que eu falei do sistema, quando vem uma intervenção federal, sob o ponto de vista da legislação, falou, se vocês não fizerem, nós vamos fazer assim. Com um conjunto de pessoas que não conheciam o Pantanal, não tinham um processo de construção coletiva. Então, nesse momento, o governador teve um papel fundamental de ir até a ministra Marina e falar, eu, como líder do meu Estado, eu assumo a discussão de construir uma lei que congregue o conjunto de fatores. Então, acho que o papel da liderança ele foi crucial para se abrir a possibilidade de a criação do lei, que ela, naquele momento, existia um conflito instalado entre produtor rural, ambientalista e o próprio governo. Nenhum de nós tínhamos consenso em relação daquilo que poderia ser gerado em termos de uma legislação. Então, acho que esse foi um primeiro trabalho, e aí se começou um processo intenso de construção, tendo uma base, um decreto anterior já existente, com toda a questão do nossos chamados pantaneiros, nossos produtores, com as organizações ambientais, olhando o Código Florestal, olhando a legislação, olhando os interesses de cada uma das áreas e consolidou numa excepcional lei. Quer dizer, hoje nós não temos nenhuma discussão, nenhum produtor fala assim, mas vocês erraram aqui na lei. Né? Veja, a lei ela tem uma situação, por exemplo, ela veda a agricultura no Pantanal, ela tem algumas coisas bastante fortes. Ela não foi uma lei morna, né, governador? Ela efetivamente entendeu a necessidade de desenvolvimento da pecuária, do turismo e da preservação. Ponto. Ela partiu dessa estrutura. E, a partir daí, ela é muito rigorosa nas suas estruturações.
aonde naquele momento o governador também sinalizou, que hoje cedo foi comentado aqui, um primeiro pagamento de serviços ambientais. Nós alocamos recursos orçamentários do Estado, 40 milhões, para pagamento de serviços ambientais. E foi o primeiro projeto que a gente fala de recompra de direito de desmatamento. Então, nós estamos pegando pelos... Quem já tirou a licença, tem autorização de licenciar, ele tem agora a possibilidade que a gente pague serviços ambientais e a gente recolha essa licença. Isso é fundamental para o bom andamento. Então, eu acho que agora, Alexandre, a governança disso está avançando muito bem.